Assim, se ela não conseguir, Luma, vai assim mesmo, tá? Tá. Você pode começar. Eu Uhum. já até coloquei para gravar aqui a sala. Tá ótimo. Tranquilo. Pode ser assim mesmo, Júlia? Pode A sim, gente... Pode sim? Tá bom. pode sim. Para a gente começar a dar início, então, a nossa apresentação aqui, só vou dar uma confirmada no pessoal que está na sala, que vai apresentar. Deixa eu só diminuir aqui. O Gabriel não está, né? Ainda não chegou. A Júlia, que vai apresentar agora, né? Primeiro, tá aí presente. Depois da Júlia, nós temos o André Martim, Bom dia, eu tô presente. aqui. Bom dia, tudo bem, André? Tudo bem. Em seguida, a gente vai ter a Mariana. Mariana tá por aí? Bom, ela tá aparecendo aqui, né? Tá, Sim, tô sim. tá ótimo. E depois, Isabelle. Isabelle e Marcos Antônio, que acho que ainda também não chegaram, né? Menos eu não estou vendo aqui. Bom, a gente vai dar início, então, à nossa comunicação, tá? Então, bom dia a todos, todas, né? A gente vai, então, dar início à comunicação de hoje, tá? Da sala B. Vamos falar aqui, então, nessa mesa sobre pragmatismo, epistemologia e ética. Cada pessoa vai ter ali seus 15 minutos para apresentar. Eu vou avisando vocês, então, conforme o tempo for passando, 5 minutinhos antes eu aviso, e aí na hora de encerrar a gente avisa também. Eu sugiro que vocês, né, as outras pessoas que estão acompanhando as comunicações, vão anotando para a gente fazer as perguntas, né, fazer as discussões ali no final, tá, das nossas apresentações. E, né, para a gente não esquecer, então é bom dar uma anotadinha. E aí, no final, a gente tem essa discussão ali entre todos os participantes. Pode ser? Bom, então eu vou passar a palavra agora para Júlia Mesquita Garcia, da Unesp. Ela vai apresentar, então, o trabalho chamado Relação entre a Informação, Fake News e ação moral, tá? Então, Júlia, pode começar a sua apresentação, você tem 15 minutos. Bom dia, meu nome é Júlia. Eu estou no segundo ano de graduação na Unesp, aqui no campus de Marília. E a minha apresentação é a relação entre informação, fake news e ação. Em primeiro momento, a gente realiza uma análise do que é informação a partir da abordagem do Fred Dretske, para tentar compreender a relação entre a informação, as notícias falsificadas e a ação, né? As notícias falsificadas, elas são desinformações, assim como informações capazes de mobilizar emoções e fortalecer crenças em que sua grande maioria são infundadas. Então, a gente, em primeiro momento, busca entender o que são as informações, partindo de Dretske, e depois a gente busca entender os meios de propagação em grande escala e a responsabilidade dos agentes cognitivos em relação à manipulação de ideias e ações efetuadas. Mas o que é informação, então, para Dretske? A informação, para ele, está disponível no ambiente. Ela independe do agente cognitivo. Por exemplo, quando a gente vê uma nuvem cinza no céu, a gente entende que aquilo carrega uma possibilidade de chuva, né? Então, a informação, ela independe do agente cognitivo.
ela está disponível no ambiente. Depende do receptor atento perceber ela. Dretske, ele trabalha com a teoria matemática da comunicação, ou seja, ele mantém uma linearidade saindo da origem e chegando ao destino com o mínimo de interferência possível no canal de transmissão, para que ocorra uma eficiência da comunicação. Por exemplo, o dia da semana. Se sai da origem, que hoje é quarta-feira, tem que chegar no destino, que é quarta-feira. Se chegar que é quinta, sexta, sábado ou domingo, não ocorre uma eficiência na comunicação, né? Então, nesse sentido, a informação para Dretske, ela é quantitativa, mas, ao mesmo tempo, Dretske, ele tece uma crítica a isso. Ele diz que para uma boa teoria da informação, a gente precisa de uma abordagem qualitativa, né? Então, para ele, o conteúdo informacional, ele tem que ser qualitativo. Por exemplo, para explicar isso, ele usa o princípio Xerox, que se A leva informação que B e B carrega a informação que C, logo A carrega a informação que C. Por exemplo, o marcador de combustível. Se no marcador de combustível está marcando que o tanque está cheio, mas em realidade o tanque está vazio ou está pela metade, não houve uma eficiência da comunicação. Saiu da origem uma coisa e chegou ao destino outra. O conteúdo informacional ali, ele não está presente, não tem o qualitativo na informação. Ali ocorre uma desinformação, porque não houve uma eficiência no canal de transmissão. E perde o conteúdo informacional, a abordagem qualitativa. E para ele, uma boa teoria da informação precisa da qualidade da abordagem qualitativa. Ele ressalta também o conhecimento do receptor. Então, por exemplo, se numa sala tem uma pessoa e em cima de uma mesa tem 4 conchas, né? E uma dessas 4 conchas tem um amendoim. A pessoa que está dentro da sala, ela vai erguer 2 conchas. Então, ela vê que ele não tem nada. Adentro, uma segunda pessoa, a pessoa ela ergue a terceira concha e ela também vê que ele não tem nada. A primeira pessoa, que já tinha o conhecimento que as 2 primeiras não tinham o amendoim embaixo, ela vai saber que na quarta vai ter. A segunda pessoa não, porque ela não teve a informação que a primeira pessoa teve. Então, ele ressalta a importância do conhecimento do receptor. Mas o que é o conhecimento para Dretske? Para Dretske, o conhecimento ele é uma crença verdadeira, causalmente sustentada por informação, né? Então, ele trabalha com o conhecimento como conceito absoluto, que ele é qualitativo, não admite comparações ou quantificações. Então, a gravidez. 2 pessoas estão grávidas, não existe uma pessoa mais grávida ou menos grávida do que a outra, ou melhor grávida ou pior grávida que a outra. A gente tem gravidez, a gente tem gravidez de risco, uma gravidez com menos risco, gravidez gemelar, né, com 2 crianças, mas nunca uma pessoa mais grávida, menos grávida, ou melhor ou pior grávida que a outra, né? E a gente tem um conceito relativo, que para ele, a gente usa o exemplo da riqueza, né? Existem 2 pessoas ricas. Hoje essa pessoa pode estar rica, amanhã não, daqui uma semana não, ou essa riqueza pode aumentar ou diminuir. A riqueza, ela é quantitativa. Então, ela é um conceito relativo, ela vai relativando, assim, sabe? Ela consegue alterar. A gravidez, não, você não consegue ser mais grávida, menos grávida, ou melhor grávida, pior grávida. Mas o que são as fake news? Né? As fake news, elas são uma deturpação dos fatos, porque a informação, elas são fatos. Né? Então, a fake news ela é uma deturpação desses fatos, é uma desinformação, ela não gera conhecimento, porque para ser conhecimento tem que ser fato.
Então, mas apesar da fake news não ser um fato, ela parte de uma base factual, né? Então, por exemplo, o kit Covid. A gente teve durante a pandemia, que foi propagado nas mídias sociais, que o kit Covid curava ou combatia o vírus, né? Só que houve, de fato, um experimento que um pesquisador fez um estudo que, de fato, o remédio do kit Covid conseguiu combater o vírus. Só que esse experimento foi feito in vitro, numa quantidade 18 vezes maior do que a gente pode ingerir do remédio. Esse teste, por essa quantidade muito alta, ela não foi nem feito em vivo, ela só ficou in vitro e, de fato, o remédio conseguiu combater o vírus, mas numa quantidade 18 vezes maior, e não chegou a ser testado em vivo. Então, de fato, aconteceu isso tudo, de fato, o remédio conseguiu combater o vírus, mas houve uma deturpação do fato. Por quê? Houve uma deturpação da informação, do conhecimento, porque foi espalhado pelas mídias que o vírus conseguia, que o remédio conseguia combater o vírus, né? E não foi bem assim, ocorreu uma deturpação do conhecimento, ocorreu uma deturpação da informação, né? O caráter intencional, ele é muito importante para a gente definir uma notícia falsificada. O caráter intencional de enganar, as consequências e as efetivações de prejuízo. Então, a gente teve as consequências também no, no kit Covid. A gente teve a negação das vacinas ou pessoas tomando muitos remédios do kit Covid, que, se não me falha a memória, dava problemas, acho que no coração, alguma coisa assim. Então, a gente teve consequências disso, teve prejuízos efetivados com isso. Mas quais são esses meios de propagação, né? A gente chama ele de Big Data, que é a produção em grande escala, a produção e compartilhamento em grande escala de dados, né? Então, o Big Data, ele tem um segmento da antecipação, porque ele vai mobilizar emoções, né? Os dados, as informações que chegam a você, ele mobiliza emoções. Então, ele acaba antecipando emoções, antecipando ações, porque é uma grande escala de propagação desses dados, dessas informações dentro da mídia social, porque a gente tem uma personalização. A gente tem nas mídias sociais Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, aquele para você, né? É uma personalização, aquilo que você gosta, aquilo que você concorda, né? Então, a gente tem também os anúncios. Se a gente fala perto do celular, nossa, eu queria comer uma pizza hoje, começa a aparecer diversos anúncios nas suas redes sociais de pizzarias próximas ou cidades ao lado. Ou se você pesquisa uma determinada marca, né? Essa marca ela começa a aparecer para você, assim, para tudo, assim, por vários dias no seu celular, ou coisas relacionadas. Então, é uma personalização, né? Então, essa grande escala também, ela antecipa emoções, antecipa ações, né? E a gente tem as Júlia, bolhas de 5 filtro. minutinhos, tá? Tá bom, obrigada. A gente tem as bolhas de filtro, que é essa bolha que a gente se mantém, por exemplo, opinião A, opinião B, a gente se prende cada uma no que cada um concorda, nesse para você, né? Então a gente tem uma limitação de variedade. A gente acaba criando uma certa intolerância àquilo que é diferente. Então, a gente vê diversas brigas nas redes sociais, não, você está errado, você que está errado,
por essa bolha que a gente se encontra, a gente não consegue acessar, a gente não consegue conhecer o outro. Isso influencia nas nossas tomadas de decisões, né? A gente não consegue, esse segmento de antecipação, essa coisa em grande escala e essa certa intolerância, podemos dizer assim, né? A gente influencia nas nossas tomadas de decisões, né? Então eu vou agora para a conclusão, que acho que eu não estou enxergando aqui. Então, que as fake news, elas são um grande problema que a gente enfrenta em uma intensidade maior, devido ao acúmulo de informação espalhada de forma muito ágil pelas mídias de comunicação. Então, podemos notar através da modulação de ação como o Big Data pode cercar as pessoas no círculo das notícias que, de certo modo, as favorecem. Cremos que, para sair dessa bolha, o indivíduo deve estar à disposição de entender suas crenças e colocá-las como falhas. Ademais, deve haver o cuidado com a responsabilidade de verificar as informações que compartilha e recebe. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Júlia. Bom, em seguida, então, a gente vai chamar nosso próximo participante, que é o André. O André está por aí? Oi, tô aqui. André, se você quiser ir ligando sua câmera, colocando a sua Isso. apresentação na tela, tá? Certo. A gente vê se está tudo certinho. Estão me vendo, né? Sim. Deixa eu ver aqui. A sua apresentação está no PowerPoint ou ela está como PDF? Está no PowerPoint. Está no PowerPoint? Eu estou pondo aqui, estou abrindo aqui janela, não está aparecendo ainda para mim aqui. Mas Tá. ela está Você já abriu ela no seu computador? Já abri. Deixa eu voltar novamente aqui. Já abriu? Então, abre Já. sua... Tá. Tá, ela tem que aparecer aqui em janela para mim, né? Deixa eu cancelar outra vez e Isso. chamar. Está aberta. Pode deixar ela aberta Compartilhe. no modo de compartilhar, de exibição de Isso. apresentador. Colocou? E aí você volta para o Apareceu. Zoom. Isso. Isso. Aí. Ela ainda tá... Estão vendo? Ela não está no modo de apresentação, ela está igual como a Júlia estava apresentando. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Isso, quando você estiver lá no PowerPoint, tenta já colocar ela em modo de apresentação de slides. Ó, Então, para mim, clica lá em aqui, ó, apresentação. ela aparece, então, eu cliquei. Ela aparece como apresentação. Uhum. Eu cliquei na apresentação de slide. Já está na Ela tela inteira para você. para mim, está na tela inteira. Uhum. Aí você consegue voltar agora no Zoom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. No Zoom. Uhum. Deixa eu voltar aqui. Eu voltei no Zoom, mas eu não estou vendo a minha apresentação. Isso. Agora você pede para compartilhar a tela. Compartilhar a Vai tela. abrir um painel e pede para compartilhar Abrir o painel. a sua tela. Isso, a parte da sua tela. Tá. Está compartilhando? Tá compartilhando igual a Júlia fez, mas pode ser assim mesmo. Dá para a gente acompanhar por aqui, tá bom? Eu acho que tem que ir assim mesmo, Luma. O ano Uhum. passado também deu alguns problemas dessa natureza. O que eu coloquei no chat aqui é que aqueles que puderem gravar um arquivo em PDF do PowerPoint, façam, porque daí é mais fácil de fazer o compartilhamento em tela cheia, tá? Uhum. Podem Tá bom? continuar. Obrigada. Mas a gente pode apresentar assim mesmo, pode ser, André? Pode ser. Dá para a gente acompanhar. Tá bom.
Então, bom, agora a gente vai ter a apresentação do André Martin de Oliveira Franco e Marco Antônio Alves, da Unesp. O título, então, da comunicação é Notícias Falsificadas, Emoções e Sua Influência na Ação. André, então você tem 15 minutinhos para apresentar. Faltando 5 minutos eu te aviso também, tá? E a palavra é sua. Beleza, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado por essa oportunidade. Então, como o tema está exposto aí, eu vou apresentar notícias falsificadas, emoções e sua influência na ação. Bom, primeiramente, a gente vai seguir esse roteiro aqui de introdução, os conceitos de fake news, a questão da base informacional, a questão das emoções, destacando principalmente a cólera e o medo, o direcionamento da ação, alguns exemplos práticos e termino com as referências. Bom, aqui na introdução, a gente destaca a importância da informação nos nossos dias, né? Mais do que nunca, nós estamos direcionados a compreender melhor a informação, esse fenômeno. Então, com o crescimento tanto das tecnologias de informação como das tecnologias de comunicação, a gente percebe que as fake news, que nós consideramos como notícias falsificadas, apesar de elas estarem presentes na história, ao longo da história, elas estão mais do que nunca potencializadas. Então, nós percebemos que com o dinamismo da tecnologia, né, há um aumento da oferta, há um acesso maior e também há um consumo crescente de informação, mas também de desinformação. Então, atualmente, o menos verossímil, ele tem a tendência de se espalhar e ser consumido com maior facilidade. Esse é um fenômeno bastante atual. Então, segundo o Lesch, nós vivemos em um mundo de pseudo-eventos e de quase-informações. Então, mais do que nunca, nós percebemos que o crível, que não é, logicamente, sinônimo de verdadeiro, ele tem sido consumido como algo imparcial e, logicamente, consequentemente, factual. Então, nesse cenário, nós temos que as fake news ou notícias falsificadas, elas têm um poder de influenciar, de dominar, de referenciar, de convencer, de propagar e de garantir, né, vantagens. Bom, então nós trabalhamos com alguns conceitos de fake news. Um deles, que é do Alves, diz que as notícias falsificadas são adulteração de fatos, de tal modo que elas não possuem base testemunhal, elas são transmitidas geralmente via canais não oficiais, sem destino restrito, elas são capazes de enganar o consumidor, intencionalmente ou não, elas mobilizam emoções, geram ou fortalecem crenças e direcionam a ação. Também trabalhamos com os conceitos de Alcott e Gensko, dizendo que as notícias falsificadas são como artigos de notícias intencional e comprovadamente falsas e podem enganar os leitores. E também o conceito de Gelfer, para quem as notícias falsificadas elas estão associadas a fontes, muitas vezes anônimas, que espalham falsidades, manipulam as emoções de quem as recebe, explorando crenças profundamente arraigadas. Então, nós temos algumas características das notícias falsificadas. Primeiramente, nós consideramos que a notícia falsificada, ela não é informativa. Bom, ao mesmo tempo, a notícia falsificada, apesar de no seu contexto, na sua universalidade, não ser informativa, ela é dotada, ela possui uma porção, por menor que seja, de informação. Então, a notícia falsificada, ela parte de uma base informacional. E uma das características dela, justamente por partir de uma base informacional, que a notícia falsificada ela acaba manipulando os fatos. Essa manipulação de fatos existe. Por quê? Pressupõe a existência de um fato. Então, na verdade, antes da existência da produção, da criação de uma notícia falsificada, existe uma base e essa base informacional tem uma relação muito íntima com um fato, com a realidade. Então, pelo menos na base,
ou implicitamente há algum tipo de relação legiforme entre partes dos sinais da notícia falsificada e o mundo. Porém, entretanto, em sua essência, nós consideramos que a notícia falsificada, ela não é informativa. Então, na verdade, existe uma dissociação entre o signo, ou seja, a história, e o mundo, ou seja, uma dissociação entre o signo, que é a história do mundo, e o próprio mundo. O fato de a notícia falsificada ser considerada não informativa não impede que tenhamos uma compreensão de que a notícia falsificada possa carregar certo conteúdo informacional. Então, ela carrega um certo conteúdo informacional, mesmo que esse conteúdo informacional seja parcial. Apesar disso, ela carrega algum conteúdo informacional. Bom, por falar na base informacional, nós temos que lembrar que a notícia falsificada, ela tem essa base informacional como um mínimo de verdade para ser bem sucedida na persuasão. Quer dizer, é um mínimo de verdade para poder persuadir. A base informacional, na verdade, desculpe, ela tem uma relação direta com uma referência informacional. Então, a base informacional, na verdade, é uma referência informacional. E os fragmentos informativos estão presentes na notícia falsificada, né? Por mais que, em sua totalidade, a notícia falsificada não carrega, na sua totalidade, ela não carrega conteúdo informacional. Então, existe uma porção, um nuance de informação e, logicamente, de conteúdo informacional. Então, a base informacional, ela serve de alicerce para o conteúdo da notícia falsificada se sustentar e se conservar, certo? E a base informacional também, ela é a gênese, né, de conteúdos informativos ou desinformativos. Bom, nós trabalhamos nessa relação da notícia falsificada, né, com a persuasão, logicamente, e a gente abrange a questão das emoções também. Bom, por quê? Porque a notícia falsificada, ela visa atingir as emoções, né, do seu público. Então, para Aristóteles, as emoções são as causas que fazem alterar os seres humanos e introduzem mudanças nos seus juízos na medida em que elas comportam dor e prazer. Então, quando a gente fala de emoções de Aristóteles, segundo ele, nós consideramos 3 aspectos essenciais da emoção. O estado de espírito do emocionado, primeira coisa. A segunda, contra quem essa emoção é direcionada, é dirigida. E o terceiro, em que circunstância a pessoa se emociona. Então, nós temos que as emoções, na verdade, elas são sentimentos que interferem e são interferidos tanto pela cognição como pela ação. E a emoção envolve cognição. Mas, apesar da emoção envolver cognição, nós sabemos que a emoção não se reduz à emoção, né? E nem se resume à emoção. Trabalhamos com 2 emoções especificamente no nosso estudo. Primeiramente, com a cólera, né? A cólera que também chamamos de raiva, de ira. E para Aristóteles, a cólera é um desejo acompanhado de dor que nos incita a exercer vingança explícita devido a algum desprezo manifestado contra nós ou contra as pessoas da nossa convivência, sem, na verdade, haver razão para isso. Então, a gente vai ver aqui, segundo Aristóteles, na cólera, nós temos uma propensão para manifestar a vingança diante, logicamente, de um descaso sofrido, ou por nós, ou por alguém de nossa convivência. Temos também uma outra característica marcante, que é o prazer que se tem na cólera, é o prazer que existe na raiva, e esse prazer está diretamente relacionado com a expectativa de vingança. Nós também temos que a cólera, segundo Aristóteles, ela é direcionada a um único indivíduo. Não existe cólera contra um grupo, contra uma nação, contra um conjunto de pessoas. Para Aristóteles, a cólera é direcionada a um indivíduo específico, diferentemente do ódio. Sim, o ódio é direcionado a
grupo, né? Há uma coletividade. A cólera não. E, além disso, na cólera existe a questão da crença de que alguém é ou foi prejudicado por outro. Uma outra emoção, como eu disse, que nós trabalhamos é o medo. E o medo, para Aristóteles, consiste numa situação aflitiva ou numa perturbação causada pela representação de um mal iminente, ruinoso ou penoso. Então, na verdade, nós temos também na cólera a dor, né, que essa dor é consequente, é uma resultante de uma antecipação ou da antecipação de um mal, e nós também temos a inquietação que é provocada por um mal esperado. Bom, André, 5 minutinhos, tá? então nós temos direcionamento da ação, e Aristóteles, na retórica, argumenta que as emoções são alguns dos instrumentos para o convencimento e direcionamento da ação. Nós temos que o sucesso das notícias falsificadas contra o direcionamento da ação ocorre devido ao fato de, dentre outros, elas possuírem uma base informacional e se mobilizarem, e de elas mobilizarem as emoções. Para as engano, a alteração sofrida por um indivíduo via emoção origina uma ação do agente, e por meio das emoções provocadas por uma notícia falsificada, o seu receptor é levado a praticar ações esperadas pelo emissor da notícia falsificada. E nós temos alguns exemplos práticos, né? Teve uma manchete em 2020, que foi divulgada por meio de vídeo, que as máscaras infectadas por Covid seriam distribuídas no Brasil. Essa notícia falsificada causou principalmente emoção, medo. E aí nós consideramos o estado de espírito de quem sente o medo, os motivos que levam alguém a se tornar medroso e contra quem o medo, logicamente, é direcionado. Então, a base informacional dessa fake news, dessa notícia falsificada, é a afirmação de que o autor do vídeo né, a afirmação do autor do vídeo sobre a gravidade do fato, ele aparece, ele dá a cara, né? E também o fato de o Brasil, naquela época, importar máscaras para atender os consumidores nacionais. Por mais que a Anvisa, ela informou que a importação, na época, informou que a importação, a doação de material infectante era proibida no Brasil, essa notícia se espalhou com a maior facilidade. Então, a ação visada com essa notícia falsificada foi qual? O abandono, ou abandonar o uso de máscaras. Uma segunda notícia falsificada, nós temos que dizia que, logicamente, na época, que agora recente da última eleição, que os títulos de eleitores jogados no lixo teriam dado vitória do PT no Ceará, né? Nós temos uma base informacional dessa notícia falsificada, realmente a existência de títulos de eleitor jogados no lixo, havia isso, o vídeo mostrou isso daí, né? Nós temos essa notícia falsificada provocando principalmente o medo, considerando o estado de espírito de quem sentiu a cólera, né? Provocou principalmente a cólera, considerando o estado de espírito de quem sentiu essa raiva, essa cólera, os motivos que levaram alguém a se tornar colérico e contra quem a cólera é direcionada. Então, nós vimos que a base informacional dessa notícia falsificada foi justamente a existência desses títulos de eleitores jogados no lixo, conforme o vídeo mostrou e eu disse. Por mais que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, tenha esclarecido que os títulos descartados eram inválidos, eram títulos inválidos, e foram descartados antes das eleições, e que os eleitores tinham recebido novos títulos antes das eleições, né, em cartório eleitoral, essa fake news também se manifestou com a maior facilidade, ela se espalhou com a maior facilidade, atingiu, logicamente, o seu alvo. E a ação esperada com ela foi justamente protestar contra o resultado das eleições, aqueles, logicamente, que eram de oposição ao candidato que venceu as eleições. Tudo bem? Aqui tem algumas referências que eu utilizei, e era isso a minha apresentação. Obrigado. Obrigada, André. Bom, a gente vai passar então agora para a apresentação da Mariana. Mariana, está por aí? Sim, estou sim. Sim. Mariana, você está com a sua apresentação no PowerPoint ou em Em PDF? PDF. Isso, em PDF? PDF. Ah, que bom. Então, se você puder já abrir para a gente. Sim, só um minutinho. Ah.
Por algum motivo aqui na hora de escolher a opção para apresentar, não aparece a minha janela do PDF. Você Só pode um minutinho. abrir na sua janela atual, né? Mostrar a tela do computador Ah, sim, inteiro. E aí, quando ela estiver compartilhando, você abre a do PDF. Aí ela tá, compartilha tudo, tá? certo. Mariana, você está com a sua câmera aberta? A gente não tá, eu não estou te vendo, pelo menos. Eu vou optar por deixar fechada, porque se eu Fechado? abrir a internet, ela oscila bastante, então Tá eu acho bom. que isso vai Uhum, atrapalhar bastante. Eu peço entendi. desculpas em Não, tudo antecedência. bem. Veja se você consegue compartilhar a sua tela, então, para a gente ver a sua apresentação. Uhum. Tá compartilhando? Tá compartilhando a sua tela inteira e você pode agora abrir o seu PDF. Isso. Eu abri, aparece ali? Aparece. Uhum. Tá Certo. bom. Deixa eu só Tá. colocar em tela cheia. Ok. Isso, deu Bom, certo. Bom, eu vou apresentar então, né, a sua comunicação. A gente vai ouvir agora a Mariana Pimenta, né, que ela criou uma comunicação, então, Mariana Pimenta e Marcos Antônio Alves também, da Unesp. O título, então, da comunicação é Darwin posto à prova, a crítica à teoria da evolução a partir da filosofia da mente de Thomas Nagel, né? isso. Então, Mariana, você tem 15 minutinhos, tá? Eu te aviso 5 minutos antes também. A palavra é sua. Certo, muito obrigada. Bom, pessoal, bom dia a todos, todas. Então, como fizeram a apresentação, meu título é Darwin posto à prova, crítica à teoria da evolução a partir da filosofia da mente de Thomas Nagel. É um trabalho realizado em conjunto com o professor Marcos Alves, que também é meu orientador, e eu sou estudante de filosofia da Unesp também. Para começar, né, uma pequena introdução bem básica, a gente pode dizer que o ser humano e toda a sua complexidade, eles constituem um vasto campo de mistérios que as muitas áreas do conhecimento elas buscam desvendar. Né? Então, por mais diferentes que sejam, o conhecimento e suas muitas vertentes, eles estão reunidos em um objetivo comum, a gente pode dizer, que é deixar o mundo menos e a existência menos misteriosa, né? A gente quer tornar esse mundo inteligível. Então, por exemplo, a física, ela vai se preocupar de forma muito geral com os fenômenos naturais, a química, ela vai se preocupar com a matéria. Tem as ciências cognitivas, que é um conjunto de ciências compostas pela neurociência, pela filosofia, pela psicologia, pela antropologia e dentre mais algumas outras. Elas se preocupam com questões sobre a natureza da mente, dos fenômenos mentais e a relação da vida mental e do mundo material, e dentre muitas outras perguntas. Em específico, áreas investigativas como a biologia, elas dedicam-se a trabalhar com questões como a existência do ser humano do mundo, né? Então, basicamente, a biologia ela busca explicar como que a gente veio a existir do modo que a gente existe nesse mundo. E uma das teorias que se propõe a fazer essa explicação é a teoria da evolução. Então, a teoria é proposta por Charles Darwin, né? E então, a teoria darwiniana ela postula a ideia da evolução das espécies ao longo do tempo por meio do processo de seleção natural, no qual os indivíduos mais adaptados ao ambiente têm maior probabilidade de sobreviver e transmitir suas características às gerações subsequentes. Como que ele chega a essa ideia dele, né, a partir da observação da variabilidade das espécies de animais e plantas durante suas viagens ao redor do mundo, né? Então, a partir disso, o Darwin ele passa a questionar a razão por trás dessas variações. Daí ele percebe que, devido às condições específicas do ambiente, determinados indivíduos possuíam características adaptativas que os permitiam uma maior vantagem de sobrevivência e reprodução, em comparação com outros indivíduos da mesma espécie que, por sua vez, careciam dela. Então,
Essa vantagem adaptativa, de acordo com as condições do ambiente, confere às populações da espécie uma maior possibilidade de transmitir essas características às gerações vindouras, enquanto os indivíduos menos adaptativos têm menos possibilidades de fazer a espécie sobreviver ao seu próprio estilo. Dessa forma, a vantagem da adaptação ocasiona mudanças graduais ao longo do tempo, formando assim novas e variações nas espécies cada vez mais adaptadas ao meio ambiente. Então, essa, de modo muito geral, é a teoria da evolução por seleção natural proposta por Darwin. E essa ideia de Darwin ela é corroborada pelas descobertas científicas da biologia genética, né, que hoje a gente chama de neodarwinismo. E a idealização de Darwin, ela desafiou ali as crenças tradicionais religiosas que defendia a concepção da criação e organização do cosmos por uma entidade sumamente inteligente, que é o criacionismo. Então tem essa oposição darwinismo e criacionismo e tudo mais. Falando da perspectiva da filosofia da mente, né? Especialmente essa desenvolvida pelo Thomas Nagel, o Nagel ele vai direcionar críticas pontuais à capacidade da teoria da evolução por seleção natural em explicar a origem e complexidade da vida. E essa crítica ela é feita centrada na questão da consciência e da subjetividade dos fenômenos mentais. O Nagel, quem que é o Nagel, né? Esse filósofo? Ele é um filósofo da mente e a filosofia dele segue um projeto de forte crítica aos programas de investigação de mundo que adotam uma metodologia fisicalista. Ou seja, metodologias fisicalistas, elas excluem ou reduzem propriedades mentais a propriedades físicas. Então, um primeiro momento desse projeto dele, ele vai criticar bastante as teorias da mente em específico, né? Então, ele critica as visões materialistas da mente, que a gente chama, que consideram apenas o ente físico, no sentido que a mente e suas propriedades, elas são explicadas em termos de conexões causais entre elementos físicos, especialmente elementos cerebrais. Então, o que explica a sensação, por exemplo, é uma determinada conexão neural que ocorre no seu cérebro. E o Nagel, o que ele vai falar para combater nisso? Né? Para ele, o cérebro ele é um órgão tão complexo capaz de instanciar propriedades físicas e propriedades mentais. O que ele quer dizer com isso? Né? Então, eu trago aqui uma citação de um livro dele que é bem explicativa, né? Então, quando você morde uma barra de chocolate, produz-se no seu cérebro um estado ou processo com dois aspectos. Um aspecto físico, envolvendo várias alterações químicas e elétricas, e um aspecto mental, a experiência do sabor de chocolate. E a teoria fisicalista, o que ela vai considerar? Ela vai considerar apenas essas alterações químicas e elétricas. E para o Nagel, para além disso, tem também um aspecto mental que também deve ser considerado. Então, a crítica que ele faz ao neodarwinismo, ela não leva em consideração esses aspectos fundamentais como a vida interna dos sujeitos, né? E já que não faz essa explicação, as teorias fisicalistas, elas não são capazes de oferecer abordagens explicativas razoáveis da ação humana e de outros seres. Então, para ele, a subjetividade e a singularidade dos fenômenos mentais são aspectos fundamentais da vida que não podem ser plenamente compreendidos por meio de processos puramente físicos. Isso é o que ele chama de teoria do aspecto dual dele. E, como eu disse, ele vai fazer esse primeiro projeto entre as teorias fisicalistas da mente, e depois ele vai expandir, a partir dessa mesma visão, para teorias da natureza. Então, ele se volta à teoria neodarwinista. E ele vai falar assim que
argumenta que, embora a teoria da evolução explique como os seres vivos desenvolveram características biológicas específicas para a sua sobrevivência, ela não oferece uma explicação satisfatória para a emergência da experiência consciente e dos fenômenos mentais, como as sensações e sentimentos. E, por essa razão, ela não deve ser considerada como uma teoria completa de explicação da vida. Então, o neodarwinismo, ele não explica de maneira satisfatória, de maneira completa, como é que a gente veio a existir nesse mundo enquanto seres que detêm propriedades mentais também, né? Então, como ele disse, a gente explica muito bem como que a gente veio a existir agora, como que a gente se conhece, mas de uma maneira bem, bem material, né? A gente com esse corpo, com essas relações corporais que a gente tem, digamos assim. Mas como, em contrapartida, como que somos seres conscientes, que a gente possui consciência, então a gente instancia propriedades mentais, a gente sente e a gente deseja, a teoria neodarwiniana não explica esse outro lado, né? Então, para ele, se as ciências caminham em direção a uma compreensão satisfatória de mundo, então as abordagens fisicalistas, sejam elas da mente ou da natureza em geral, elas não podem ser consideradas satisfatórias, né? Porque ao reduzir o mental ao físico, o entendimento da realidade não fica completo. Então, são ignorados aspectos imprescindíveis para entender a existência dos sujeitos. Para ele, para o Hegel, a compreensão do mundo exige a consideração de uma exploração mais apropriada dentro da filosofia da mente. E é uma perspectiva que promova a conciliação entre as propriedades mentais e físicas, uma vez que ambas desempenham papéis cruciais na constituição da realidade. Então, para o Hegel, uma teoria capaz de lidar com o mundo integralmente é aquela que busca uma harmonia entre aspectos essenciais da realidade sem cair em reducionismos. Mariana, 5 minutos, tá? Ok. Puxa vida. Eu acho que eu me adiantei um pouco na minha Não, tá apresentação. tudo bem. Então, essas são algumas. Eu acho que eu já terminei, né? Que para ele, uma teoria completa de mundo tem que levar em conta tanto os aspectos físicos, tanto os aspectos mentais. Então, é por essa razão que o neodarwinismo não é uma teoria completa e satisfatória nessa explicação. Então, segue algumas referências que eu utilizei para a realização desse trabalho, como o próprio livro Da Origem das Espécies, do Darwin, Como é Ser um Morcego, que é um artigo muito sucinto, ele é muito interessante para você entender essa perspectiva do Hegel, e também esse livro Mente e Cosmos, que é onde que ele expõe de fato essa crítica ao neodarwinismo, enquanto esse livro, a partir de Lugar Nenhum, também do Hegel, ele já é onde ele explora as teorias sobre a crítica às teorias fisicalistas da mente. Então, agradeço todo mundo pela atenção, eu peço desculpas pela adiantação, né, do tempo, e é isso. Tá ótimo, Mariana, não tá dentro do tempo, tá tudo certo. Obrigada. Eu vou convidar, então, a Isabelle Vieira Salzman. Isabelle? Tudo bom? Oi, Dá tudo pra... certo. Tô te ouvindo. Ok, tentando ativar minha câmera aqui. Tá bom. A sua apresentação tá em PowerPoint ou tá em PDF? Tá em PDF. Tá em PDF, ótimo. Não tô Aí você pode... conseguindo abrir minha câmera. Oi? Não tá Não conseguindo tô abrir a conseguindo abrir câmera? minha câmera. Eu vou já colocar a apresentação aqui, então. Uhum. Tá compartilhando? Tá dando para ver?
Está compartilhando a partir do PowerPoint, né? Do PDF. Tá dando para ver mexendo? Dá para ver mexendo, sim. Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar minha câmera, que meu computador ele tá com um É. problema. Você consegue expandir sua tela para ficar na tela cheia ou só Deixa eu tentar. ali a Consigo apresentação em tela inteira? tentar o zoom. Ali no cantinho, onde tem umas setinhas no canto inferior direito. Inferior. Tá. Aí, consigo. Isso, ótimo. Tá ótimo. Tá aparecendo pra gente aqui. Bom, Ok. então agora a gente vai ter a comunicação da Isabelle Vieira Salzman, colaboração com Marcos Antônio Alves, da Unesp FFC, e a comunicação, então, tem o título de Autoconhecimento e Ação Internacional em Fred Dretske. Você tem 15 minutos, então, Isabelle, eu te aviso quando faltar uns 5 minutinhos, tudo bem? A palavra é Ok. sua. Muito obrigada. Bom dia, gente. Meu trabalho, essa apresentação de hoje vai focar na noção de autoconhecimento e ação intencional no Fred Dretske, que é um autor que eu estudo faz alguns anos. Meu principal objeto de estudo é o conhecimento no Dretske. O autoconhecimento é uma coisa que eu tenho estudado recentemente, e aí eu resolvi trazer em relação à ação para contribuir com o evento, né? Um trabalho desenvolvido em conjunto com o professor Marcos Antônio Alves. E vamos lá. Aqui é um guia da minha apresentação. Eu vou começar falando da noção de conhecimento no Dretske. Depois eu vou falar um pouquinho da noção de mente, mais para depois conseguir falar do autoconhecimento da ação intencional. Eu não vou me aprofundar muito nesse ponto. Depois eu trago a noção de autoconhecimento, depois a ação intencional e, por fim, eu relaciono, né, o autoconhecimento com a ação intencional. Começando pelo conhecimento. O Dretske ele vai definir o conhecimento perceptivo como uma crença causalmente sustentada por informação. E ele entende a informação como uma entidade objetiva no mundo, independente de processos interpretativos. Aqui eu trouxe um esquema para mostrar como que acontece a transformação do conteúdo informativo, que é um conteúdo que ele está no mundo, é um conteúdo mais objetivo, para o conteúdo semântico, que é o conteúdo que emerge quando o sujeito atribui significado aos eventos no mundo, né? Possibilitando o processamento cognitivo dessa informação. Esse procedimento, a transformação do conteúdo informativo no conteúdo semântico, é muito importante para o conhecimento, porque o conteúdo semântico é o que vai possibilitar o desenvolvimento do conhecimento depois. O conteúdo informativo por si, ele não é capaz, ele é apenas indicativo, ele indica regularidades na natureza, nesse tipo de conteúdo não tem a presença da formação de conceitos, crenças e etc. Enfim, quando o sujeito ele captura a informação disponível no mundo, ele faz isso de uma maneira analógica, envolvendo as suas sensações, é uma codificação analógica, é assim que o Dretske chama, que é aquele primeiro contato que a pessoa tem com aquela informação no mundo, né? E é uma informação que ela pode ser capturada tanto pelos seres humanos, que o Dretske chama de sistemas cognitivos genuínos, quanto por outros seres, né? Que na hierarquia ali que o Dretske estabelece, eles estão abaixo do ser humano. Então, é um conteúdo mais. Esse informativo é um conteúdo mais geral. Então, ele está presente no mundo, o sujeito captura o sistema cognitivo genuíno captura esse conteúdo de forma analógica, e aí esse conteúdo capturado de forma analógica, codificado analogicamente, ele passa pelo filtro da percepção, que é o que vai possibilitar uma codificação digital, que é uma codificação cognitiva dessa informação. Bom, agora dando um salto, indo para a noção de mente. O Dretske ele vai entender a mente como a face representacional do cérebro, ela é um sistema de controle orientado por informação,
E ele entende que a função da representação é carregar informação sobre os eventos no mundo. Então, quando nós representamos algo, temos acesso ao conteúdo mental, né, dessa representação. A mente ela é composta por estados mentais como crenças, desejos, intenções e etc. E é interessante que no Dredske esses estados mentais são as razões pelas quais o sistema cognitivo genuíno age, né? Ela vai ser essencial na produção do comportamento inteligente. Então, ele diz que esses estados mentais, né, crenças, desejos, intenções e etc., podem explicar esse comportamento inteligente, que é a ação intencional. Indo para o autoconhecimento. O Dredske, ele diz que quando pensamos, nós temos acesso direto e autoritário sobre o que estamos pensando, né? Sobre o conteúdo do nosso pensamento. Por exemplo, essa maçã é vermelha, a flor que eu vejo é um girassol. Temos acesso ao conteúdo desse pensamento, só que não temos, do mesmo modo, acesso ao conhecimento de que somos seres pensantes. Então, a noção de autoconhecimento no Dredske, ela vai se afastar da perspectiva dualista cartesiana de mente. Então, o Dredske vai dizer que a introspecção, ela só fornece o conhecimento do conteúdo dos estados cognitivos. A introspecção, ela não é capaz de fornecer o conhecimento de que somos coisas pensantes, né? De que o que estamos pensando é um conteúdo. Né? Ele diz que conhecer esse conteúdo, conhecer o que estamos pensando, não é a mesma coisa que sabermos que somos criaturas pensantes. Então, ele vai entender também que a fonte dos estados mentais, incluindo o autoconhecimento, é a percepção, e ele admite um ceticismo moderado a respeito do autoconhecimento. Ele acredita que o autoconhecimento é possível, só que com certas restrições, ele se afastando da perspectiva cartesiana. A ação intencional, ela também pode ser entendida como um comportamento inteligente. Ele vai dizer que ela se difere do movimento motor, né, que está relacionado mais com um comportamento instintivo. Então, a ação intencional, né, é um comportamento guiado pelos estados mentais do agente. Está relacionado com os aspectos semânticos da informação, significado, crença, intencionalidade, etc. O movimento motor é um comportamento de cunho instintivo, né? Por exemplo, mover os braços para se alimentar, piscar os olhos, né? Então, está relacionado ao movimento involuntário e também instintivo, que não precisamos pensar para realizar. E esse comportamento inteligente, ele é característica dos sistemas cognitivos genuínos também. É importante ressaltar que o Dredske, ele não vai excluir os outros animais disso, né? Ele acredita que em certa medida os animais não humanos eles têm comportamento inteligente, mas não vou me aprofundar nisso aqui. Opa. Aqui. Pronto. Tá. A relação, então, por fim, entre o autoconhecimento e a ação intencional. O autoconhecimento, no final das contas, ele é o conhecimento do conteúdo de algum estado mental em um momento particular. Se relacionarmos o autoconhecimento com o conhecimento, podemos dizer que o autoconhecimento, assim como o conhecimento, ele possui esse caráter semântico que eu estava comentando há pouco, né? Esse caráter que é essencial para o conhecimento, a transformação do conteúdo informativo no conteúdo semântico. Então, o autoconhecimento também é uma atividade cognitiva originada pela codificação digital da informação. Bom, ressaltando novamente a relação entre a ação intencional e a mente do indivíduo, né? Os estados mentais do agente podem ser explicados pelo comportamento que ele produz, o comportamento inteligente. E sobre a relação entre o autoconhecimento e a ação intencional, o conhecimento do conteúdo dos nossos estados mentais, que é essa definição de autoconhecimento no Dredske,
pode ajudar a explicar a produção do comportamento inteligente. A questão que resta é quais são as características dessa relação, né? Essa é uma questão mais para pesquisas futuras sobre o assunto, mas que há uma relação, com certeza há. Por enquanto, é isso que eu tenho para contribuir. Muito obrigada. E é isso. Aqui as referências. Obrigada, Isabelle. Bom, o Gabriel não apareceu, né? A gente teria uma apresentação do Gabriel, mas eu acho que ele não conseguiu entrar na sala. Ele não está presente. Bom, então a gente tem alguns minutinhos para que a gente possa ter uma discussão entre os participantes. A gente vai abrir agora, então, para perguntas, comentários, se vocês quiserem colocar alguma coisa. Então, vou convidar as 4 pessoas que apresentaram, a Júlia, o André, a Mariana e a Isabelle, para participarem dessa discussão. Caso alguém que esteja acompanhando queira fazer perguntas ou fazer algum comentário, pode usar o recurso de levantar a mão aqui do Zoom, ou então pode ir colocando também os questionamentos no chat. Eu posso ir lendo os comentários, ou se vocês quiserem fazer pessoalmente, também podem fazer. Tudo bem? Se os participantes puderem abrir as câmeras, para a gente conversar um pouquinho. André está por aí, Júlia está por aí. Júlia está presente também. A Mariana Sim, estou aqui. está por aqui. E a Isabelle acabou de apresentar, acho que está por aí também, né? Bom. Vocês querem fazer algum comentário inicial, né? Eu vi que a gente tem temas eles que se relacionam bastante, né? A pesquisa da Júlia com o desenvolvimento ali do André também, que fala sobre essa questão das informações, né? Das notícias fakes ali, falsas. Em seguida, a gente teve a apresentação da Mariana, que traz um pouquinho da questão do Darwin, né? Pela ótica do Nagel. E agora, essa última da Isabelle, que está mais fresquinha para a gente, né? Alguém teria alguma colocação sobre as comunicações? Bom, acho que se a gente não tiver, então, colocações, a gente pode ir encerrando. André, queria falar alguma coisa? Não, né? Acho que... Olha, eu posso falar. Eu queria parabenizar todos aí pelas apresentações. Depois da minha apresentação, que eu fiquei sabendo que os meus slides não passaram, e para mim é que eles estavam passando. Eu havia feito um teste antes, eu não estava em PDF, né? Foi direto no PowerPoint. E eu não sei o que aconteceu. Então, eu acho que uma observação é essa, quer dizer, né? Infelizmente, os slides vocês não viram. Mas eu acho que assim, como que todos nós estamos basicamente na mesma área de pesquisa e são temas muito afins, parece que fica assim, até para a gente discutir, parece que dificulta de certa forma. É uma opinião muito pessoal, né? Porque talvez uma sugestão, se a gente tivesse sido locado talvez em salas com maior diversidade de temas, eu acho que a gente estaria, eu pelo menos, é uma coisa minha, né? Minha situação, mais propenso a tirar dúvidas, a questionar, justamente por não estar familiarizado com outros assuntos da área filosófica, né? Então, por exemplo, todos os colegas falaram
que é muito relevante tudo isso, mas são coisas, de certa forma, a gente já está bastante, como se diz, bastante familiarizado. Não que a gente saiba, não é isso, não é, estou falando por mim, não é isso, não que eu saiba isso, mas parece que não suscita, não gera uma incompreensão, justamente que eu teria a necessidade de ter esse conhecimento do colega, entendeu? Mas a gente pode ir para os caminhos, de repente, comentar alguma coisa que como a nossa colega, acho que foi a Mariana, eu acho que em um momento eu falei da questão da informação, se tem informação, logicamente, eu acho que para conhecer a notícia falsificada, a informação. E eu estudo DESC também, não sei mais. Mas apenas isso, quer dizer, eu acho que eu fico meio congelado, sabe? Justamente porque eu não tenho nem o que assim, questionar os colegas ou acrescentar alguma coisa. Para mim fica difícil. Não sei se você conseguiu entender, professor, o que eu estou querendo dizer. Fico meio impossibilitado de. Nada gerou uma certa estranheza, entendeu? Uma certa dúvida, uma certa dificuldade em entender o que os colegas falam. Todos são muito assim, assertivos, são muito claros, um conteúdo que a gente já, para quem está pesquisando, já tem acesso ou tem acesso. A não ser que, logicamente, os outros colegas que estejam participando, eles talvez que não sejam bastante interessados, talvez eles tenham mais questões para discutir, para questionar, né? Mas, parabéns pelo evento mais uma vez. No evento passado, foi o segundo evento que eu participo, mas infelizmente eu não consegui passar um dos slides. Não, até agora eu não sei o que aconteceu. Porque para mim eles não mudavam aqui, né? Eu só soube depois que me ligaram Não, a dizendo, ó, teu gente... slide. Às vezes a gente tem alguns problemas, assim, tecnológicos, né? E a gente tem que seguir Eu já não tenho, como... professor, eu já não tenho facilidade para tecnologia. Na verdade, eu sou anti-tecnologia, sabe? Eu sou bem Uhum. assim. Mas, nesse caso, quer dizer, independentemente de ser anti-tecnologia, eu achei que estava apresentando alguma coisa, né? Infelizmente, não apresentei. Mas Desculpe a aí. gente conseguiu te acompanhar, né? As pessoas que estão aqui na sala, acho que todas De repente, alguma elas... dúvida em relação ao que eu apresentei, né? Porque já que eu não apresentei o slide, talvez alguma dúvida para mim, algum questionamento para meu conteúdo, né? Que eu Uhum. acho que assim, do que eu falo, que eu acho que é um pouco que sai um pouco do que a gente viu nos demais, foi a questão da base informacional, né? Que isso que suscita uma discussão muito forte, quer dizer, se fala que a notícia falsificada não é verdade, ela não é informação, partimos de Dresk que toda informação é verdadeira, a gente não vai para a Floride, não admite, né, a informação falsa. Por ser informação, tudo é verdade, é verídico, mas de repente, se a notícia falsificada no seu contexto mais amplo possível não é considerado informação, como que eu venho dizer de base informacional? Eu acho que isso gera uma discussão, eu acho que, de repente, é uma sugestão, né? Mas já falei muito. Sim. Se discute bastante essa questão do termo, né, de fake news, porque gera justamente, acho que essa indagação, né, porque a notícia, né, o news, teoricamente, ela vem com esse pressuposto de ser uma informação, de ser algo que traz uma verdade, né, então se ela é fake, ela não seria, né, uma notícia propriamente dita. Acho que isso é uma questão muito, muito importante que você levantou. É uma mesa realmente, né, que se tá muito fechada ali no seu núcleo, acho que os diálogos de vocês conversam bastante, né, a gente tem uma concisão ali nos temas, e acho que, né, realmente as perguntas que a gente poderia ter são das pessoas que talvez estão assistindo, acompanhando, se alguém tiver alguma dúvida, né, alguma pergunta para colocar
para os participantes, quiser fazer a pergunta, a gente deixa aberto. Se não, acho que a gente pode encerrar por enquanto, né? Acho que foi uma discussão bem interessante, por mais que a gente tenha tido alguns problemas, né, com as apresentações aí de slides. No começo, deu para acompanhar as falas de vocês, então a gente conseguiu ter uma percepção geral aí das comunicações. E não tendo, então, mais perguntas, a gente pode encerrar por enquanto, e a gente tem a nossa segunda parte, então, dessa nossa sala B, que começa às 11 da manhã, então a gente tem um intervalinho. Se a gente tiver pessoas aqui que participam da segunda parte da comunicação, já vou pedir para vocês entrarem uns 15 minutinhos antes para a gente fazer esses testes, tá? Com os slides, com as apresentações, para a gente evitar alguns problemas e, né, tentar dar conta aí dessas tecnologias. Tudo bem? Bom, então a gente encerra agora essa primeira parte e nos vemos então às 11, certo? Obrigada aos participantes, as apresentações foram muito boas. Vejo vocês daqui a pouquinho. Tchau, tchau, pessoal.